Você que vai ler aqui, ele já colocou aqui. E antes da gente ler, vamos orar, amém? Porque a palavra de Deus é semente. No momento que a gente está recebendo a palavra, a gente está recebendo dentro de nós a plantação da semente da palavra. E é a maneira que o nosso coração recebe que determina o fruto que a gente vai viver. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha tocar na terra do nosso coração, Senhor. Para que essa palavra hoje não seja mais uma que a gente ouve e que nada acontece, mas que essa palavra ela fique enraizada no nosso coração e ela cresça, meu Pai, e ela produza frutos, porque o objetivo da Tua palavra, a missão da Tua palavra em nós é produzir transformação. Então há uma transformação para acontecer aqui hoje, há uma mudança para acontecer dentro de nós hoje, porque até o Senhor voltar, meu Pai, nós precisamos ser mudados e transformados todos os dias. Então abre os nossos olhos, porque é a Tua presença que nos dá entendimento, para entender e receber o que o Senhor quer nos entregar, em nome de Jesus, amém? Olha só, não é o conhecimento que nos autoriza a fazer alguma coisa. Eu posso conhecer de algo, eu posso ter bastante conhecimento sobre alguma coisa, eu posso ter bastante conhecimento sobre um assunto e não estar autorizado para usar o meu conhecimento naquele assunto. Quer ver uma coisa? Eu fiz uma prova de reciclagem. Quem lembra do acidente? Então, vou contar meu testemunho. Desde o acidente eu não dirijo. Eu não fiquei traumatizada. Eu não estava com trauma, nem com medo de dirigir. Mas eu decidi dar um tempo, sabe? Eu decidi dar um tempo. E aí, eu tenho conhecimento, tenho carteira há muitos anos. Tirei carteira, eu tinha 22, eu estou com... Não precisa falar quanto que eu estou, não? Tem um tempinho. Tem um tempo bom. E aí, o que acontece? Eu tive que fazer um curso de reciclagem. Quem já fez? O que é a reciclagem? É você estudar de novo o que você já estudou. E aí, no dia que eu fui fazer a prova, o Espírito Santo falou algo no meu coração, na hora da prova. Por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, eu sei dirigir, eu tenho conhecimento, mas eu não estava autorizada. Por que eu não estava autorizada? Porque devido às infrações que eu cometi, o que eu perdi? Eu perdi a autorização de dirigir. Então a gente não tem lá uma quantidade de pontos? Então, eu perdi, aqueles pontos por causa de multa, algumas coisas, e aí eu estava sem autorização. E aí o que Deus falou no meu coração? Nós recebemos de Deus a herança, nós recebemos de Deus a condição, a capacitação, porque quando Ele morreu na cruz, Ele entregou para nós a autoridade, liberou para nós uma herança, e nós temos tudo para viver, mas tem uma coisa que às vezes impede a gente de usufruir daquilo que nós já temos, que é a autorização. E quando que perdemos a autorização no reino de Deus? Quando a gente infringe as leis, quando a gente quebra alguns princípios. Então, eu sou filha, eu tenho uma herança, eu tenho autoridade, mas eu não consigo acessar algumas coisas porque eu quebrei algumas leis, algumas regras, alguns princípios. E aí na hora que eu fiz a prova, fechei a prova, tem que fechar, gente, porque aí a moça falou, não, foi autorizado, daqui 2 dias está liberada a carteira. E aí eu saí pensando no seguinte, como então que depois de infringir uma lei, depois de infringir um princípio, eu vou ser autorizada? Depois de eu ser provada. E aí o que vai vir? Uma prova. Nós vamos ser provados naquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Nós vamos ser provados
naquilo que Deus quer nos habilitar. Então, na área que a gente quebra um princípio, Deus vai nos provar para nos autorizar novamente. Quem está entendendo? Na área que eu quebrar uma regra, dona Lili, como é que Deus me autoriza de novo? Me provando naquela área. Então eu vou ser provada. Vai acontecer uma situação e conectado com Deus eu vou estar ciente de que Deus está me testando, de que Deus está me provando para que eu seja autorizado. Você já percebeu que às vezes na nossa vida a gente vive situações parecidas de formas diferentes? Deus nos dando a oportunidade de ser aprovados para ser autorizados novamente. Quem está entendendo? E essa palavra que o Espírito Santo colocou no coração do pastor para pregar hoje, ele vai estar pregando isso lá em São Paulo hoje, amém? Semana que vem ele vai estar aqui, porque a gente fala a mesma coisa, amém? É algo muito forte, por quê? Porque fala do cuidado que nós temos que ter para não infringir essas coisas. Porque, por exemplo, se eu sou desautorizada a dirigir, eu já fui bloqueado em uma coisa. Já ou não já? E aí, se eu, por exemplo, perco meu título de eleitor por infringir a votação, não fui votar, eu não justifiquei, o que vai acontecer? Eu perco a autorização de exercer o meu direito de escolher o meu candidato. Mas eu não tenho título? Tenho. Mas por que eu perdi a autorização? Porque eu infringi. Então todas as vezes que a gente infringe uma lei ou um princípio da palavra de Deus, a gente tem tudo para tomar posse, mas a gente fica desabilitado. E aí Deus vai trazer uma prova. E é por isso que nas provas a gente tem que estar ligado com Deus. Porque a prova nada mais é que Deus nos autorizando a passar de nível. Então, por exemplo, eu estava sem carteira de motorista, agora eu estou com a carteira de motorista. Não é porque eu não sabia dirigir, mas é porque eu precisava me submeter àquela prova. Por isso Deus nos submete a provas. Apenas para nos autorizar. Quem está entendendo? Porque sem a prova ficamos desautorizados. E é no momento da prova que o diabo vem. Para quê? Para fazer a gente ser reprovado. Para nos tentar e fazer com que a gente seja reprovado. Olha o que diz aqui em Cânticos capítulo 1, no versículo 6. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me colocaram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, essa eu não guardei. Quando a Bíblia fala de vinha, a vinha representa a vida de Deus plantada dentro de nós. Quem está entendendo? A vinha representa a vida de Deus plantada dentro de nós. E essa vinha, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. O que é esse crescimento, essa evolução? É os dons de Deus sendo desenvolvidos dentro de nós. É a sensibilidade do Espírito Santo aumentando dentro de nós. Então, essa vinha precisa de cuidados para que ela continue crescendo. Essa vinha é a vida de Deus dentro de mim e dentro de você. Só que só tem uma pessoa que pode cuidar dessa vinha. Eu e você. Eu cuido da minha e você cuida da sua. E aqui nessa palavra está dizendo o seguinte: meus irmãos se iraram contra mim e me colocaram por guarda de vinha. Quem são os irmãos? São as pessoas que andam próximas de nós. E o que essa mulher está dizendo? Por causa da ira de quem estava perto de mim, por causa do comportamento de quem estava ao meu redor, eu deixei de cuidar da minha vinha. Eu passei a colocar em primeiro lugar os cuidados com as outras coisas e com as outras pessoas e esqueci de cuidar da vinha que está dentro de mim. E aqui está dizendo o seguinte: eu estou queimada, a minha pele está sofrendo. Eu estou começando a sofrer as consequências dessa falta de cuidado. Eu estou começando
quer que a gente tenha. Deus, Ele não quer a gente na mesma condição hoje do que a gente vai estar no que vem. Mas Ele quer que espiritualmente a gente cresça, a gente amadureça, a gente evolua. Quem está entendendo? Só que o cuidado com as coisas, muitas vezes coloca essa vinha em segundo plano. E ela fica sem cuidado. E sabe o que acontece com uma vinha que não é cuidada? Ela se transforma em uma árvore comum. Ela se transforma em uma árvore comum. Na semana passada o pastor pregou sobre Acabe e ele disse o seguinte: por que Acabe queria a vinha de Nabote? Porque a vinha dele se transformou em uma horta. E o que é uma vinha se transformar em uma horta? São árvores comuns que não produzem mais fruto. E aí ele começou a olhar para a vinha que era cuidada, amada, protegida. Quem está entendendo? As consequências de eu não cuidar da minha vinha, eu vou sentir no meu corpo físico, eu vou sentir na minha vida com Deus e na minha vida emocional. Por quê? Porque a área da nossa vida espiritual é como o alicerce de uma casa. Quando um alicerce racha, o que acontece com as paredes? Começa a abrir. O problema não está em fechar o buraco na parede. O problema está no alicerce. E o alicerce da nossa vida é a nossa vida espiritual, é a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Se começar a rachar aqui, todo o resto vai começar a ser danificado. Quem está entendendo? Então, quando eu olho para a minha vida emocional e eu vejo desequilíbrio, quando eu olho para a minha vida, para o meu corpo, para a minha mente, eu estou vendo desequilíbrio, o que Deus está dizendo para mim? Cuida do alicerce. Cuida do alicerce, cuida do fundamento, porque cuidar de uma coisa, cuidar da consequência, não resolveu o problema. Por exemplo, eu faço o exame e meu açúcar está alto. Como é que eu vou cuidar do alicerce? Eu vou cortar o açúcar. Agora, cuidar da consequência é eu continuar comendo açúcar e ir parar no hospital um dia sim, um dia não, uma semana sim e uma semana não. Qual que é a consequência? Eu vou para o hospital, eu vou ser medicado, eu vou voltar. Vai resolver o problema? Não. Porque qual que é a raiz do problema? O açúcar. A mesma coisa, às vezes o desequilíbrio emocional é a ausência da minha conexão com Deus. A tristeza excessiva é só um alerta da minha ausência de comunhão com Deus. A falta de foco em conseguir resolver alguma coisa é só uma consequência da minha falta de comunhão com o Senhor. Quem está entendendo isso aqui? Então ela está dizendo o seguinte: a minha vinha eu não guardei, aquilo que era meu eu não protegi, e as consequências começaram a chegar. Deus hoje está dizendo para mim e para você: você precisa cuidar da sua vinha. Você precisa cuidar da vida de Deus que está dentro de você, que só é cuidada com a sua comunhão, com a sua proximidade. Você se alimenta uma vez por semana? Quem só come aos domingos? Levanta a mão. Se você comer só domingo, o que vai acontecer no meio da semana? Você vai passar mal. Então, quando você vem para o culto domingo, você vem para receber a confirmação daquilo que Deus te falou durante a semana. Você vem para receber de Deus uma confirmação daquilo que Ele está falando com você. Porque você durante a semana dobrou o seu joelho, você orou, você leu a palavra. Às vezes você vai chegar aqui e o Espírito Santo antes do culto já vai começar a falar no seu coração o que vai ser falado. Por quê? Porque você está conectado com Ele. Quem está entendendo? Tudo que acontece na nossa vida é só Deus mostrando que a nossa raiz precisa estar fundamentada. Agora olha só, Cântico 2,15 diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos. Quem está comigo? Quem está? Porque as nossas vinhas, elas estão em flor. O que é uma raposinha? É um animal pequenininho, com uma aparência doce e que parece não fazer mal nenhum. A raposinha não é um monstro que eu sei que é aquilo que eu preciso estar longe daquilo, não.
Nossa, Deus. Está muito perto aqui. A raposinha é aquilo que parece saudável, mas não é. É aquilo que parece inofensivo, mas não é. É aquilo que parece não tem nada a ver, mas tem. A raposinha é o disfarce daquilo que me destrói, mas tem aparência de que não vai fazer mal nenhum. Essa é a raposinha. E aqui a Bíblia está dizendo: apanha ela, pega ela, alcança ela, ache ela. Por quê? Porque as nossas vinhas estão em flor. Quando é que a raposinha vem, seu Zé Carlos? Ela vem quando eu estou prestes a colher tudo aquilo que eu plantei. Ela vem quando está perto a colheita de algo na minha vida. As raposinhas são demônios que trabalham de maneira sorrateira para tentar impedir a gente de colher no momento que a colheita está próxima. O que a Bíblia fala? As minhas vinhas estão em flor. O que a flor indica? Que o fruto está chegando, que a resposta está vindo. E aí, quando isso acontece, quando eu estou próximo a viver uma resposta de Deus e a colher um fruto de algo que eu tenho plantado, que eu tenho orado, o que o diabo vai fazer? Ele vai trazer essas situações que parecem que não é, mas são, para impedir que eu colha. Ele não tá preocupado em você plantar, dona Rose. Ele não está preocupado enquanto estamos plantando, não. É na hora de receber a resposta de Deus, é na hora de receber a colheita daquilo que eu plantei, que Ele vai criar situações para roubar o fruto, para que eu não colha aquele fruto. É por isso que você vai viver situações que você não consegue explicar de uma hora para outra, e você não consegue entender por que tanta pressão, por que tanta resistência, por que tanto levante, porque é no momento de você colher o fruto. E sabe como é que ele consegue roubar? Sabe como é que ele consegue arrancar as flores e não deixar os frutos virem? A primeira raposinha, murmuração. Tudo que o diabo quer é levar a gente perto do momento da colheita a murmurar de Deus. Uma caminhada de 3 dias que o povo de Israel tinha para fazer levou 40 anos. Pensa comigo, 3 dias era apenas 72 horas para estar na terra prometida. Não é incrível isso? O que impediu eles de chegarem? A murmuração. Se tem uma coisa que Deus odeia, igreja, é a murmuração. E eu não estou dizendo para você como alguém que não murmura, não. Eu estou dizendo para você como alguém que tem que vigiar tanto quanto você, porque nós somos tentados a murmurar. E você sabe quando nós somos tentados à murmuração? Toda vez que você for tentado a reclamar, tem um fruto chegando, tem uma resposta vindo. E o diabo já viu isso no mundo espiritual. Então, a raposinha, uma das raposinhas é a murmuração. Tem outra raposinha, o imediatismo. Hoje, nós temos uma raposinha que não parece ser ruim, que é o imediatismo. É o kit pronto. Já viu que hoje tem kit para tudo? Tem o kit festa, tem tudo. Tem o kit para semana, a pessoa vai lá, compra a comida para a semana toda pronta, o que não é uma coisa ruim, mas o que isso vai gerando? Coisas rápidas. Ao invés de pegar a panela, ligar, fazer comida, eu compro uma comida, eu saio do processo do cozimento. Só que com Deus a gente não foge dos processos, porque Ele não entrega pronto para nós. Quem está entendendo isso aqui? Então, a raposinha é todas as coisinhas pequenas que parecem que não destroem, mas tem o poder de matar a sua raiz, tem o poder de matar a flor e impedir você de colher. A Bíblia diz que os filisteus, eles vinham, quando Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, eles não vieram na hora da plantação, mas na hora deles colherem, eles vinham e levavam tudo. Você tem que entender que a hora mais difícil da sua vida, os momentos de mais pressão que você vai viver, é quando você estiver perto de viver uma resposta de Deus. É quando você estiver perto de receber do médico a
a palavra, você está curado, sumiu. O diabo vai tentar atacar sua mente, seu coração, vai usar pessoas à sua volta. Quem está entendendo isso aqui? Olha só, elas representam o que nós não podemos ver, por isso que a gente tem que apanhar elas. Deus, Ele quer que a gente faça um autoexame, para que a gente encontre dentro de nós essas raposinhas. Quais têm sido as raposinhas da minha vida? O que eu estou deixando que eu tenho que liberar? O que eu estou permitindo que eu não posso permitir? Quem está entendendo? Então não são as grandes coisas, porque a grande coisa, você olha e você se afasta, mas são as pequenininhas, as coisinhas pequenas, que vai tomando conta do nosso coração e minando a nossa fé, tirando as nossas autorizações. E Deus aqui está falando no Cântico 6, que nós somos o guarda. Quem é o guarda da vinha? É a Natália que guarda a vinha do Genésio? Ela é guarda da vinha dela. Se ela não guardar, ninguém mais pode fazer. Se eu não guardar, ninguém mais pode fazer. O que é guardar a minha vinha? É apanhar essas pequenas coisas que a gente vai permitindo e que no final vai trazer enfraquecimento para a nossa fé. Quem está entendendo isso aqui? Em Lucas, eu já estou indo para o finalzinho dessa mensagem, e aí eu queria falar para você de Jesus chamando um fariseu de raposa. Por quê? Porque em Lucas capítulo 13, versículo 31, Jesus estava pertinho de viver a consumação de tudo. O que era? A crucificação e a ressurreição. E aqui, querendo ajudar Jesus, porque a aparência aqui era de ajuda, olha o que esse fariseu no versículo 31 fala. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. O que eles fizeram? Deixa eu avisar vocês aqui, avisar você que Herodes quer te matar, foge. E aí olha o que Jesus ele fala. Ele, porém, respondeu: ide e dizei a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios, cura enfermos, e no terceiro dia eu terminarei. Por que Jesus chamou ele de raposa? Porque a raposa é um animal que vive nas trevas, no escuro, e ela trabalha furando terras. O que ela faz? Ela fura a terra. Nosso coração é o que a Bíblia chama? De terra. E aí essa mensagem era um recado do inferno para Jesus assim: fica com medo, porque ele quer te matar. Todas as vezes que você vive uma situação que quer te colocar em medo, quer fazer você ter medo, toda vez que a gente tem medo, a gente deixa de olhar para o que Deus pode fazer. Aí Jesus chama ele de raposa, por quê? Porque ele queria, antes de Jesus ressuscitar, parar a obra que Jesus tinha. Ele queria trazer medo para o coração de Jesus naquele momento. Ele falou: fala para essa raposa que eu vou curar enfermos, que eu vou continuar fazendo, e eu vou terminar aquilo que Deus começou. Levanta a sua mão direita. Deus, Ele quer que você viva. Deus, Ele quer que você conclua. Deus, Ele quer que você termine tudo aquilo que Ele começou na sua vida. E eu quero que você declare: eu vou terminar. Porque o diabo vai trabalhar, amém? Para que a gente não chegue no final. Ele vai trabalhar para que você não termine. Ele vai trabalhar para que você não chegue no final para colher aquilo que Deus tem. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos orar para que essas raposinhas sejam não só identificadas, mas apanhadas. Amém? Fica de pé então, em nome de Jesus. Estar em flor é estar perto de viver a colheita de Deus. Estar em flor é estar perto de viver o sustento e a alegria que vem de Deus. E a Bíblia não chama o diabo de ladrão, e ele vai tentar roubar nesse momento. Tem uma hora certa que ele vem para tentar roubar de nós.
E o que o Espírito Santo hoje quer de mim e de você é que a gente apanhe, é que a gente observe, é que a gente examine e identifique quais são as coisas que eu tenho autorizado, que eu tenho permitido e que estão me trazendo fraqueza. O que eu deixei de fazer que antes eu fazia, me trazia força e ânimo, e eu parei, e eu percebo que por ter parado, eu me sinto cada vez menos motivado. O que eu preciso voltar a fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Quais são as pessoas que antes de se aproximarem de mim eu estava bem, mas depois de eu trazer tanta proximidade, parece que eu estou enfraquecendo? Hoje o Espírito Santo quer que a gente identifique isso, amém? Se você hoje está aqui e você fala, eu acho que eu estou perto de colher algo, porque o que eu estou vivendo não é normal. Deus, Ele quer que você hoje cuide da sua vinha, guarde a sua vinha, e não permita que essas pequenas raposinhas entrem e devastem